em um momento como esse, em que nós temos entendido que o Senhor é Deus e que não há outro além dele, e podermos nos achegar à presença desse Deus maravilhoso. Que bom quando nós compreendemos que Ele é o Senhor, que é Ele quem nos dá vida, que Ele nos ama e que nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos desfrutar da Sua presença, nós podemos comungar com o nosso Deus. Que bom que nós fazemos isso voluntariamente, com o coração aberto. Não esperamos apenas para um momento em que de repente a saúde vai mal, em que de repente as finanças vão mal, o casamento vai mal, os filhos estão mal, e aí nós nos desesperamos, nós nos apavoramos, e aí nós lembramos que Deus existe e nós corremos para Ele. Não, nós já o adoramos, nós já o cultuamos, nós já reconhecemos o seu senhorio sobre a nossa vida, e nós já desfrutamos da sua presença no nosso coração todos os dias, de tal maneira que no dia da tribulação, no dia da angústia que sobrevém a todos os homens, nós podemos confiar no Senhor, podemos descansar nele, podemos fazer como o salmista fez e foi lido nesta noite, declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o meu Deus, em quem eu confio, a quem eu sirvo com alegria. Amém? Quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus nesta noite, está lá em Filipenses capítulo 3, por gentileza, abra lá conosco. Eu me lembro que eu disse domingo passado para os irmãos que estaríamos compartilhando uma meditação neste domingo, e esta meditação seria superando o passado, vivendo o presente e projetando o futuro. Esse é o tema da nossa conversa com os irmãos, uma mensagem que já preguei há algum tempo, há alguns anos atrás, que vez por outra eu trago a lembrança da igreja, e que hoje, talvez com um enfoque mais direto, sobre essa questão passado, presente e futuro, Deus tem colocado isso no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Acho que é importante, profícuo nesse momento que nós estamos encerrando o ano de 2018, nos aproximando de 2019. Olha o que diz o apóstolo Paulo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo está falando a respeito da perfeição cristã, que é um alvo de todo cristão, mas ele está dizendo: eu não alcancei isso ainda. Quando eu paro, diz o apóstolo Paulo, olha só quem está falando, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: quando eu paro, quando eu analiso a minha própria vida, eu percebo, ou eu julgo, ou seja, eu chego à conclusão de que eu ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele vai falar do passado, presente e do futuro. O passado diz respeito à nossa história, e quando Paulo ele lembra do seu passado, quando ele lembra da sua história, Paulo ele tem muitos motivos para desabilitá-lo. Paulo ele tem muitos motivos para envergonhar-se da sua história e do seu passado. Ele conta um pouco da sua história ao rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, e ele vai dizer para o rei Agripa quem ele era, ele vai dizer para o rei Agripa o que ele fazia, e ele vai dizer para o rei que ele perseguia os cristãos, ele vai dizer que ele os prendia, que ele os colocava na cadeia, e que quando eles eram julgados, Paulo votava para que eles fossem mortos. Então Paulo ele era o responsável direto pela morte de muitos homens e mulheres que serviam a Cristo. Paulo ele era o responsável direto pelo fato de muitas mulheres terem ficado viúvas e muitos filhos terem ficado órfãos. Ele era o responsável direto por isso, e ele sabia disso.
Quem era Paulo? Paulo, ele era, na verdade, Saulo, antes de ser Paulo, ele era fariseu, ele era doutor da lei, ele era um homem profundamente religioso. E Paulo, ele tinha uma consciência, ele tinha consciência de que a sua missão de vida era destruir o cristianismo. A sua missão de vida era acabar com a igreja. Essa era a missão da vida de Saulo. Ele havia sido criado aos pés de Gamaliel, outro fariseu. Ele havia sido ensinado em toda a doutrina farisaica, do farisaísmo. Então Paulo, ele era um homem extremamente religioso, cumpridor da lei, zeloso, e ele entendia que este movimento que agora nascia, surgia, aqueles do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos, eles eram uma ameaça a todos aqueles princípios que Paulo havia aprendido. Eles eram uma ameaça a tudo aquilo que Paulo havia sido ensinado, porque eles estavam ensinando que um tal de Jesus havia morrido, mas havia vencido a morte, ressuscitado, e ele estava vivo. E isso contrariava toda a religião de Paulo. Então Paulo, ele assenta no seu coração, ele declara isso em Atos capítulo 26, que ele havia sido levantado por Deus para destruir estas pessoas. E agora ele consegue cartas das autoridades religiosas, e ele vai perseguir os cristãos, e ele vai prendê-los, e ele vai consentir na morte deles. É isso que ele vai relatar lá em Atos capítulo 26. E quando ele vai a caminho de fugiu aqui, Damasco, obrigado, graças a Deus sempre tem alguém dos universitários que está conosco. Fugiu aqui, dá um branco às vezes. Quando ele está a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele vai com cartas, para quê? Para prender. Ele vai com cartas para matar pessoas. E é muito interessante, porque quando ele está no caminho de Damasco, ele encontra o caminho, Jesus. E quando ele vai levar a morte, ele encontra a vida em Cristo. E agora, Paulo, ele se transforma, ou melhor, Saulo se transforma. Ele reconhece que esse Cristo que ele queria destruir, esta fé que ele queria acabar, este movimento de homens e mulheres que declaravam que Jesus estava vivo, que ele era o Senhor, estes cristãos com os quais ele queria acabar, estavam certos. Realmente Jesus está vivo, realmente Jesus é uma realidade, Jesus é uma verdade, e Saulo agora encontrou com ele, e agora aquela fé que ele queria acabar, ele defende. Agora aquelas verdades que ele queria enterrar, ele prega, ele proclama. Mas quando ele olha para o seu passado, quando ele olha para tudo aquilo que ele fez, Paulo não tem motivos para se orgulhar. Paulo não tem motivos para se recomendar. Na verdade, o início da sua caminhada cristã é muito difícil, por todo o seu passado, por toda a sua história, por tudo aquilo que Paulo havia feito. Paulo era visto com desconfiança pelos demais irmãos. Por quê? Porque Paulo prendia todo mundo, porque Paulo levava para a cadeia, Paulo sentenciava à morte, e então ele era visto com desconfiança. E assim como Paulo, cada um de nós tem uma história. Assim como Paulo, cada um de nós tem, quando olhamos para o nosso passado, alguns motivos talvez de nos envergonharmos. Cada um de nós, quando olhamos para a nossa história pessoal, talvez tenhamos alguns fracassos, talvez tenhamos amargurado algumas derrotas, talvez quando olhamos para a nossa própria história, alguns de nós temos motivos até para nos envergonharmos diante de Deus. Já conversei com algumas pessoas, já tive a oportunidade de compartilhar com algumas pessoas que tinham vergonha de entrar na igreja. Pessoas que chegavam e diziam: eu não sou digno de estar no meio de vocês. Pessoas que, quando olham para o seu passado, se envergonham de Deus, se envergonham de si mesmas. E Paulo, ele tinha todos os motivos para isso,
Mas Paulo nos ensina uma lição preciosa. Paulo nos ensina como lidar com o nosso passado. E Paulo olha para nós e diz: o passado é passado. Paulo diz para nós: eu esqueço do passado, eu esqueço das coisas que ficam para trás. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Paulo está querendo dizer que o passado, com todas as suas mazelas, com todos os seus momentos de alegria, com todos os seus momentos de tristeza, com todos os seus momentos de fracasso, de vergonha, de tropeços, eles ficaram para trás. Eles não jogam mais sombra sobre o meu presente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não vivo preso ao meu passado. Talvez no passado eu tenha falhado, talvez no passado Jasson, eu tenha errado, talvez Vladimir, no passado eu olhe e eu tenha motivos para me envergonhar, mas eu não fico preso no meu passado. E por que eu não fico preso no meu passado? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e Deus, Ele fez tudo novo na nossa vida. Em Cristo Ele nos perdoou, em Cristo Ele nos sarou, Ele nos resgatou, em Cristo Ele restaura as nossas vidas. Então Paulo diz o seguinte: eu não acho que eu já tenha alcançado a perfeição. Talvez alguns olhem para mim e digam: mas você é apóstolo, você é um homem de Deus, você é um servo de Cristo Jesus, você é uma referência no meio evangélico. Mas eu sei da minha história, eu conheço o meu passado. Talvez alguém até aponte os meus erros, talvez alguém, Cleberson, até me aponte o dedo, me julgue, mas quando isso acontece, eu lembro que em Cristo Deus me perdoou, em Cristo Deus, Ele apagou todas as minhas transgressões, e o meu passado já passou. Amém? Eu não vivo preso ao meu passado, eu não vivo preso à velha vida, eu não vivo preso às velhas lembranças, porque Deus já me perdoou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina a lidar com o nosso passado desta forma. E é muito interessante porque, como eu conversava com alguém essa semana, né? É interessante quando a gente olha para a Bíblia e a gente descobre, quando a gente vai estudar, que a Bíblia foi escrita durante cerca de 1500 anos, e que Deus usou cerca de 40 autores para escrever a Bíblia. Alguns deles foram reis, outros foram profetas, sacerdotes, alguns viveram em palácios, outros viveram no deserto, alguns tinham uma vida abastada, outros passavam necessidade, épocas diferentes, culturas diferentes, porém você não encontra na Bíblia contradições. A Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse, o que mostra que Deus estava conduzindo todo esse processo. E o apóstolo Pedro, ele vai nos explicar isso, dizendo que nunca antes nenhuma profecia foi dada por vontade humana, antes pelo contrário, Deus inspirou homens santos para escreverem a sua palavra. E a gente não encontra contradições na Bíblia. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, é algo muito interessante, porque Deus está falando com Israel, e Deus diz para Israel o seguinte: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Deus está dizendo para Israel: teu passado eu não vou lembrar. Deus não está dizendo que esquece, Deus está dizendo: eu não vou lembrar, eu não vou trazer a tua lembrança, eu não vou cobrar isso de você. E quando Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficam para trás, Paulo não está dizendo que ele tirou da sua memória, mas Paulo está dizendo que ele não vive preso a isso. Paulo está dizendo que ele está resolvido com o seu passado, porque ele experimentou o perdão de Deus que emana da cruz. E é isso que nós precisamos aprender a desfrutar, irmãos, esse perdão de Deus. Alguém me mandou um WhatsApp de uma outra cidade nesta manhã, e eu disse para a Marisa: eu vou responder isso depois, quando eu estiver mais descansado, tranquilo. Provavelmente hoje, antes de dormir, deverei responder. E a mensagem era: pastor, eu estou com um problema, posso conversar com o senhor? Claro, filho, pode conversar. Pastor, eu estou com dificuldade
de lidar com o arrependimento. Eu não consigo me arrepender. E quando eu olho para as pessoas com as quais eu convivo, pastor, eu acho que eu não sou tão pecador. Como é que eu lido com isso? E eu disse para a Marisa, eu vou deixar para responder depois. Eu conheço a pessoa, temos amizade, por isso mesmo ela sentiu na liberdade de fazer o contato, pedir uma orientação no que diz respeito a isso. E diz ela nesta mensagem, pastor, eu estou com dificuldade porque eu estou me esforçando para ser salvo, eu estou tentando, pastor, ser uma boa pessoa para ser salvo. E aí a gente percebe quantas coisas as pessoas confundem, a gente percebe aquilo que está sendo ensinado no nosso meio evangélico, no nosso país hoje, levando as pessoas a uma verdadeira confusão do que seja a palavra de Deus. E é claro que hoje eu vou explicar para ele a respeito da salvação pela graça em Cristo Jesus. E esta é uma pessoa que tem dificuldade com a sua história, com o seu passado. Mas eu quero nesta noite dizer para você, irmão, seu passado já passou. Amém? Não importa quem você foi, não importa o que você fez. Se você realmente colocar a sua fé em Cristo, seu passado ficou no passado. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe quem eu era. Eu não quero saber. Deus sabe e Deus perdoa você em Cristo. É muito interessante quando o apóstolo Paulo diz assim, uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele deixa o passado para trás e ele avança. Eu estava lendo alguma coisa a respeito do tempo. Nós falamos na quarta-feira sobre a mordomia do tempo, e nós dissemos para os irmãos que como é difícil definir tempo, né? O tempo não para, mesmo os filósofos não conseguem dar uma boa definição para o tempo. Se nós formos para o dicionário, nós vamos encontrar uma definição para o tempo, mas ela é uma definição teórica, não é uma definição prática, satisfatória, que nos satisfaça em relação ao tempo. Mas uma coisa nós aprendemos, que o tempo não para, o tempo ele é constante, né? E nós o estabelecemos de acordo com a duração do momento ou das experiências que vivenciamos ao longo da nossa existência, e nós o caracterizamos por passado, presente e futuro. É assim que nós nos organizamos, e Paulo está falando sobre isso, e Paulo está dizendo, o passado ficou para trás. Amém? Nós estamos chegando ao final de 2018, talvez em 2018 você tenha tido algumas vitórias e algumas derrotas. Talvez em 2018 você tenha motivos para se alegrar e glorificar ao Senhor, mas talvez você tenha motivos também para chorar, para se envergonhar diante de Deus. Talvez em 2018 você tenha alcançado seus objetivos e propósitos, talvez você não tenha conseguido conquistá-los, mas 2018 vai ficando para trás. Deus nos dá um novo ano, 2019, esse é um presente de Deus. Por que a gente chama o tempo de hoje de presente? Porque é realmente um presente. O ontem já foi, o ontem não volta mais, mas Deus nos dá um novo dia, Deus nos dá uma nova oportunidade. 2019, Deus está nos dando um novo ano. Então sonhe, projete, ore, coloque tudo isso diante de Deus. E ainda que em 2018 você não tenha conseguido, ainda que em 2018 você tenha até mesmo falhado, fracassado, olhe para 2019 cheio de confiança, olhe para 2019 cheio de esperança, e faça como Paulo, diga como ele, eu prossigo para o alvo. Não importa que 2018 não deu, não importa que 2018 a coisa não aconteceu, não importa que 2018 eu tenha até mesmo fracassado, falhado miseravelmente, 2019 vem aí, e eu tenho uma nova oportunidade de servir ao Senhor, de andar com Ele, de conhecê-lo, de ver Deus fazendo grandes coisas na minha vida, e de fazer coisas grandes para o Senhor. Amém? Então Paulo diz, passado já foi, eu vivo o presente, e é isso que nós precisamos fazer. Precisamos superar o passado, viver o presente, o hoje que Deus tem nos dado,
o aqui e o agora. É muito interessante que na quarta-feira, quando falávamos sobre a mordomia do tempo, nós observamos ali na nossa leitura da lição que compartilhamos juntos da nossa revista, nós observamos que o que importa não é se eu vivo 100 anos e se a Marisa vive 50. O que importa é a qualidade da vida que nós vivemos. O que importa é a intensidade com que nós vivemos, o tempo que Deus tem nos dado. É isso que realmente faz a vida valer a pena. Não importa, irmão, se você tem 50 anos de crente, ou se você começou a sua vida cristã no mês passado. O que importa é a intensidade com que você vive Cristo, a intensidade com que você vive a sua relação com Deus, a intensidade com que você vive a sua fé. O que importa não é quantos cultos você participa ao longo da semana, o que importa é a intensidade com que você presta o seu culto a Deus. O que importa não é quantos louvores nós cantamos, quanto tempo de oração nós temos, mas a intensidade com que nós fazemos estas coisas. É isto que importa. É isto que determina o valor e a qualidade da nossa vida. É por isso que tem gente que vive 50 anos e vive muito mais do que quem vive 100 anos, porque vive com intensidade, vive com paixão, vive com entusiasmo. E assim, irmãos, deve ser a nossa vida cristã, assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivos, hoje nós estamos em pé diante do Senhor, hoje nós estamos na sua casa, então nós vamos servi-lo hoje com intensidade, então nós vamos amá-lo, então nós vamos nos apaixonar pelo nosso Senhor, então nós vamos dar o nosso melhor ao nosso Cristo. Ah, pastor, mas tem um monte de gente que não acredita. Não importa, eu acredito. Pastor, tem um monte de gente que não se consagra. Não importa, tem um monte de gente que não leva a sério. Não importa, nós levamos. Nós vivemos Cristo. Me foi perguntado nesta semana se eu creio na Bíblia, e eu digo sim, eu creio em toda ela, em toda ela. É por isso que eu a prego, é por isso que eu a defendo. E a pessoa me dizia: eu tenho dificuldade de crer na Bíblia, eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas que a Bíblia relata. E eu digo para essa pessoa: eu te incentivo a ler mais a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu te incentivo a lê-la, eu te incentivo a estudá-la. E a pessoa me falou da ciência e me veio com muitos argumentos científicos, e eu disse para ela que a ciência pura, a ciência séria, ela só comprova a veracidade da Bíblia. A ciência séria comprova que a Bíblia tem razão. Se você pegar um livro, eu não me lembro qual é a editora, mas esse livro, o tema dele é "E a Bíblia tinha razão". Se você ler esse livro, você vai encontrar muitos argumentos científicos comprovando a veracidade da Bíblia. Estive lendo ainda semana passada algo muito interessante, que foi encontrado num sítio arqueológico lá em Israel, um anel com um selo, cujo nome era Pôncio Pilatos, era o anel de Pôncio Pilatos. E o que os arqueólogos estavam dizendo era o seguinte, que isso é muito importante. Alguém pode dizer assim, isso aí não tem nada demais, né? Mas para os arqueólogos, olha só o que eles disseram, isso é extremamente importante, porque isto confirma a existência de Pôncio Pilatos. E se confirma a existência de um homem chamado Pôncio Pilatos, que era um nome pouco comum naquela época, se Pôncio Pilatos foi uma personagem real, então isso aponta para Jesus, isso aponta que Jesus foi real. Se Pôncio Pilatos foi uma personagem real, então o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos é uma realidade, é uma verdade real. Isso confirma, né? Isso é mais um argumento a confirmar a veracidade de Cristo Jesus e a veracidade da palavra do Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos, e eu dizia para essa pessoa,
nós precisamos compreender que a ciência pura, levada a sério, ela confirma que verdadeiramente a palavra de Deus é verdade, tem razão. Amém? Então, o meu convite para você: viva hoje intensamente a sua relação com Deus, viva hoje intensamente o seu relacionamento com Cristo Jesus. Não se contente em viver apenas como Saulo vivia, defensor da lei, observador de tudo aquilo que a religião prescrevia, mas no caminho de Damasco, ele encontra com o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, e isso muda a sua vida, muda a sua história, e agora ele vive Cristo, agora ele declara: não sou mais eu que vivo, a vida que agora vivo, eu vivo em Cristo Jesus, e quer eu viva, quer eu morra, eu sou dele, e que essa possa ser a nossa posição também. Amém? Deixe o passado para trás, viva o hoje e projete o seu futuro. Isso quer dizer, planeje a sua vida cristã, planeje o seu relacionamento com Deus, projete o seu futuro. Pense, cada um de nós, Ivan, Kézia, Cleverson, Simone, Davi, todos nós, por lá atrás, Dávila, Mariângela, Marisa, Ruth, Jasson, Ângela, Mirta, Vladimir, Raquel, voltei, né? Planeje o seu futuro, como homem de Deus, como mulher de Deus, projete a sua vida cristã, pense, quem eu quero ser diante de Deus daqui a 5 anos, quem eu quero ser diante de Deus daqui a 10 anos, qual vai ser a minha estatura espiritual, qual a minha maturidade cristã. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e ela teve um problema, muitos anos atrás, um problema de aneurisma cerebral, e ela foi parar na UTI, entre a vida e a morte, e eu estava conversando com ela, e eu dizia para ela assim, talvez tu não te lembres, porque quando tu estavas com aneurisma cerebral na UTI, entre a vida e a morte, e cheio de tubos, eu te fiz uma visita lá dentro da UTI, e eu não orei por ti lá na UTI, porque em casa eu tinha orado, em casa eu tinha chorado diante de Deus e clamado pela tua vida, e eu sei o que Deus tinha me falado, mas quando eu te fiz aquela visita na UTI, eu cheguei no teu ouvido, e eu te disse, fica tranquilo e descansa, porque eu orei pela tua vida, e eu tenho crédito diante de Deus, Deus vai te abençoar. Eu tive essa ousadia, e eu louvo a Deus, porque tu saiu de lá sem sequelas, para a glória do Senhor. Não foi apenas a minha oração, mas essa foi a minha experiência pessoal, da minha relação com Deus. Nós temos que ser ousados em Cristo. Nós somos chamados pelo Senhor para viver um relacionamento com Ele. Eu conversava com o Ivan e a Kézia aqui antes de começar o culto, e eu dizia para eles que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do paraíso, mas Deus não expulsou eles da sua presença. Pelo contrário, nós vemos em toda a Bíblia Deus buscando a relação com o homem, Deus buscando a intimidade com o homem, se revelar, se fazer conhecido, desejoso de comungar com o homem. E Deus não mudou, Deus continua querendo isso, desejando isso no seu coração. Entenda uma coisa, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Deus criou para mim e para você desfrutarmos, mas eu e você, Deus criou para si mesmo. Nós fomos feitos para Deus, Deus nos ama, Deus nos deseja, Deus nos quer na sua presença, Ele anela por isso. Então nós precisamos planejar o nosso futuro. Que tipo de vida cristã eu quero ter? Que tipo de homem de Deus? Que tipo de mulher de Deus? Como Meva, daqui a 5 anos, que tipo de igreja nós queremos ser? Eu estava falando com alguns irmãos outro dia, e eu estava dizendo para eles que nós lamentamos tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso arraial evangélico, no nosso país, nos dias atuais. E eu dizia para eles que eu falei para a igreja, numa das minhas pregações aqui, que quando eu era menino, criado na casa do Senhor, o desejo que tínhamos como crianças e adolescentes era crescermos e sermos pastor.
porque os nossos pastores eram para nós os nossos heróis. Nós queríamos ser um homem de Deus, nós queríamos ser um servo do Senhor, nós queríamos ser usados por Deus. Nós víamos aquilo como referência, e nós fomos crescendo, e vimos muitos desses homens que admirávamos falharem miseravelmente, porque são tão humanos quanto nós. Mas eu dizia para eles que os anos passaram, e hoje eu só não tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque eu sei quem eu sou. Porque pastor no Brasil virou sinônimo de falcatrua, pastor no Brasil virou sinônimo de malandragem, virou sinônimo de uma pessoa inconfiável, virou sinônimo de uma pessoa mentirosa, enganadora. Mas eu dizia para eles que a nossa posição diante de Deus como Meva, a nossa posição diante de Deus como Missão Evangélica Vida Abundante, a nossa posição diante de Deus é de, independente de como está o contexto à nossa volta, nós queremos glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Nós queremos levar Deus a sério, nós queremos viver a palavra da verdade, nós queremos viver o Evangelho da cruz. Não importa o preço que tenhamos que pagar, nós não vamos abrir mão da verdade. Não importa que tenhamos que pagar um preço alto, se nós olhamos para a história, nós vamos ver que todos os homens que Deus levantou pagaram o preço. Martinho Lutero, há 500 anos atrás, quando ele faz a reforma, ele paga um preço muito alto. John Wesley, no século XVIII, ele paga um preço muito alto. E todos os outros grandes homens que Deus levantou ao longo da história para avivar a igreja, eles pagaram um preço muito alto, mas eles não abriram mão da verdade, e eles entraram para a história e glorificaram o nome do Senhor através da sua vida. E eu dizia para eles que o nosso desejo é que Deus possa contar conosco no meio da nossa geração, para que nós possamos também fazer a diferença, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós um homem de Deus, com defeitos, com falhas, com limitações, mas homens de Deus que levam Deus a sério, homens que não enganam, homens que não mentem, homens que não mercantilizam o Evangelho, homens que não negociam as verdades eternas da palavra de Deus, homens que não negociam os princípios do reino, homens que não se deixam levar por vantagens financeiras, por títulos, por cargos e por outras coisas que aí estão. Eu conversava com a Marisa ontem que é muito interessante a gente observar. Estávamos tomando um chimarrão e eu dizia para ela que nós pregamos sobre a eternidade, que nós pregamos aquilo que Jesus disse, que nós devemos juntar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Nós pregamos que Deus tem para nós ruas de ouro, que Deus tem para nós um novo nome, que Deus tem para nós uma vida eterna. Mas é incrível que nós pregamos todas estas coisas, mas nós corremos atrás dos bens materiais, nós corremos atrás daquelas coisas que aqui ficam. Falamos sobre a eternidade, mas nós queremos dinheiro. Falamos sobre a eternidade, mas nós queremos títulos. Falamos sobre a eternidade, mas nós queremos reconhecimento, aplausos. Nós queremos estar na mídia, nós queremos que todos nos observem, que todos nos aplaudam. Nós queremos carros, nós queremos mansões. Afinal de contas, onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro tem que estar nas coisas eternas, porque onde estiver o nosso tesouro, que disse Jesus, ali estará também o nosso coração. Amém? Isto é princípio. Então o meu desejo para você, que você planeje o seu futuro, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, experimente o melhor de Deus na sua vida, leve Cristo a sério, viva Cristo, apaixone-se por Cristo, desfrute Cristo, experimente viver uma vida cristã gostosa, que vale a pena. Cresça no seu conhecimento de Deus, não viva preso
né, pelos tabus que a religião impõe na gente. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Hoje a gente observa, né, infelizmente,